Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos falar sobre um tema que é tão caro à nossa fé cristã, a liberdade em Cristo. A Bíblia nos diz em Gálatas 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Isso significa que Jesus nos libertou da escravidão do pecado e da morte, e nos deu a verdadeira liberdade em sua graça e amor. Mas o que é a liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo é a liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus. É a liberdade para sermos quem Deus nos criou para ser, sem a escravidão do pecado e da morte. É a liberdade para amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, como a Bíblia nos ensina em Mateus 22, verso 37 até o 39. E como podemos experimentar essa liberdade em Cristo? A Bíblia nos diz em João 8, verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso significa que precisamos conhecer a verdade de Cristo, a verdade da sua palavra, para experimentar a liberdade que ele nos oferece. E a Bíblia nos diz também em Romanos 8, versos 1 e 2, portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Isso significa que a liberdade em Cristo é um dom que recebemos através da fé em Jesus, e não é algo que podemos ganhar por nossos próprios esforços. Então, hoje, vamos orar para que Deus nos dê a graça de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Vamos pedir que Ele nos ajude a conhecer a verdade de Sua palavra e a sermos transformados por ela. Vamos pedir que Ele nos ajude a nos submeter à Sua vontade e a viver em obediência a Ele, para que possamos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. E vamos agradecer a Deus pela Sua graça e amor, pela liberdade que nos oferece em Cristo. Vamos agradecer por Sua fidelidade em nossas vidas, por Sua presença constante e por nos guiar em Seus caminhos. Que Deus abençoe a todos vocês e que possam experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. E que possam ser luz para aqueles que ainda estão vivendo na escravidão do pecado e da morte, mostrando-lhes o caminho da verdadeira liberdade em Cristo. Que possamos viver nossas vidas de maneira digna da liberdade que recebemos, vivendo em amor e obediência a Deus. Que possamos ser testemunhas fiéis de Sua graça e amor, compartilhando essa boa nova com todos aqueles que precisam experimentar a liberdade em Cristo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus, hoje eu venho a Ti em oração, agradecendo por me conceder a liberdade que só é encontrada em Cristo. Como a Bíblia nos ensina em João 8, verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, obrigado por me libertar do pecado e da morte através da morte e ressurreição de Jesus. Senhor, peço que me ajude a viver minha vida em liberdade, seguindo os caminhos que o Senhor preparou para mim. A Bíblia nos ensina que a liberdade que temos em Cristo nos permite viver sem medo, sem culpa e sem vergonha. Nos permite viver uma vida plena e abundante, seguindo a Tua vontade. Eu te peço que me ajude a viver a minha vida de acordo com a Tua vontade. Que eu possa me afastar do pecado e das tentações, e que eu possa viver para agradar a Ti. Pai, ajuda-me a usar minha liberdade para fazer o bem, para amar o meu próximo e para ser um instrumento do Teu amor no mundo. Senhor, também peço que me ajude a lembrar que a minha liberdade não é uma licença para fazer o que quero, mas sim uma responsabilidade de viver uma vida que honra a Ti. Ajuda-me a viver de acordo com a Tua palavra e a seguir o exemplo de Cristo em tudo o que faço. Pai, peço que me ajude a ajudar os outros a encontrar a liberdade que só é encontrada em Cristo. Que eu possa ser um instrumento do Teu amor e da Tua graça para aqueles que estão perdidos e presos nas cadeias do pecado. Ajuda-me a compartilhar a Tua palavra com aqueles que precisam ouvir e a mostrar-lhes o caminho da salvação. Obrigado, Pai, por me libertar e me dar a verdadeira liberdade em Cristo. Ajuda-me a viver minha vida de acordo com essa liberdade, orando a Ti em tudo o que faço. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.